Olá, meu nome é Gustavo Merendi e essa é a apresentação da fase 2 do Tech Challenge do curso de Arquitetura de Sistemas .NET da FIAP. Eu faço parte do grupo 39, juntamente com o Thiago Galante, e nessa apresentação eu vou detalhar a abordagem e as entregas que nós fizemos para atender os requisitos do desafio. O escopo dessa fase é refatorar a aplicação monolítica do FIAP Cloud Games, que foi desenvolvido na fase 1 em uma arquitetura de microserviços orientada a eventos. Para isso, a aplicação original foi decomposta e novas funcionalidades foram adicionadas, resultando em 4 microserviços independentes: usuários, catálogo, pagamentos e notificações. Cada microserviço também possui sua própria solução desenvolvida em .NET 8, que pode ser encontrada dentro de seu respectivo repositório. Todos os repositórios estão listados no documento de entrega do Tech Challenge. E um quinto repositório foi criado para a orquestração, com a responsabilidade da infraestrutura também nesse repositório aqui. Todos os repositórios possuem um README explicando sua finalidade, as tecnologias empregadas e instruções claras de como rodar o projeto autonomamente. O projeto de orquestração ele tem instruções claras de como rodar todos os microserviços juntos, para que seja possível testar a jornada de usuário com todas as suas funcionalidades. Agora eu vou detalhar cada um dos projetos. O primeiro microserviço é o de usuários, o Users API, e ele é responsável pelo cadastro, autenticação com geração de token JWT e a autorização dos usuários. O projeto está nessa pasta SRC e essa API foi criada com base nos princípios do Domain Driven Design, com a separação das diferentes camadas no desenvolvimento. Nós temos a API, temos a aplicação, o domain e a parte de infraestrutura. Na infraestrutura, nós temos o serviço de autenticação, que utiliza o token JWT, e o serviço de mensageria, pois quando o novo usuário é criado, o evento User Created Event é publicado para ser lido pelo microserviço de notificações. Temos também um serviço de log estruturado, que ajuda aí quando é necessário fazer o troubleshooting de algum problema na aplicação. Ele tem o Correlation ID. E também temos aqui no Migration a geração do usuário admin, que possibilita a administração dos demais artefatos, como os usuários ou jogos, né? No projeto API, nós temos aqui o Dockerfile, que corresponde somente a essa API sem base de dados, que será gerenciada pelo repositório de orquestração. Nós criamos esse container utilizando as imagens oficiais, né, que, como vocês podem ver, e também com o usuário não root, que é o usuário FIAP aqui, para melhor segurança. O arquivo Docker também ele é multi-estágio, então vocês conseguem ver aqui os diferentes estágios: estágio base, estágio build, estágio publish e o estágio final, otimizado para produção. Utilizamos a biblioteca Mass Transit para interagir com o RabbitMQ, para tornar o serviço de mensageria mais robusto, né? Então aqui no Mass Transit a gente tem o Memory Outbox, que não perde a mensagem caso o RabbitMQ caia, e também a gente pode configurar aí retries automáticos nas filas. Também configuramos nesse projeto um arquivo Docker Compose. Ele serve para testar esse microserviço autonomamente, pois a gente tem aqui configurado o container da API, da base de dados e do RabbitMQ. Também configuramos os manifestos K8s do Kubernetes aqui nesse projeto, para que também nós possamos testar o microserviço autonomamente no Kubernetes. O próximo serviço é o catálogo de jogos, responsável pelo CRUD de jogos e por iniciar o fluxo de compra. Ele possui a mesma arquitetura de microserviço de usuários, separada por camadas aqui. E na infraestrutura também temos o
serviço de mensageria que, através do catálogo API, o usuário vai iniciar a ordem de compra. Então, ele vai enviar esse evento Order Placed Event, que vai ser consumido pelo microserviço de pagamentos. Após o pagamento processado, ele consome o evento Payment Processed Event. Então, nós temos aqui o consumer. E, se o pagamento for aprovado, ele adiciona o jogo à biblioteca de usuário. Esse projeto também tem o arquivo Dockerfile, que segue as mesmas premissas de segurança e configuração multi-estágio. Também temos aqui configurado o Mass Transit. Então, aqui nós podemos ver os retries. E também foram criados os arquivos Docker Compose e os arquivos K8s para que a aplicação possa ser rodada autonomamente. O seguinte microserviço é o de pagamentos, responsável por simular o processamento de pagamentos de uma compra de jogo. Ele consome o Order Placed Event, que é publicado pelo catálogo API, e persiste a ordem de compra na base de dados, aguardando pelo pagamento do usuário. Ele possui a mesma arquitetura do microserviço de usuário, também separado por camadas, e também tem o serviço de mensageria para publicar o evento Payment Processed Event, que contém o status de pagamento. Aqui nós também temos o Dockerfile, com as mesmas premissas de segurança e multi-estágio. Também vamos utilizar aqui o Mass Transit. E também temos os arquivos Docker Compose e os manifestos do K8s. O último microserviço é o de notificações, que é responsável por simular o envio logando no console dos e-mails de boas-vindas e de confirmação de compras. Ele possui uma arquitetura simplificada, ainda separada por camadas, mas sem a necessidade de projetos diferentes para cada camada por sua simplicidade. Esse projeto ele não possui conexão com base de dados. Ele consome os eventos User Created Event e para simular o e-mail de boas-vindas, e também o Payment Processed Event, que simula o e-mail de confirmação de compra. Igualmente, nós temos o arquivo Dockerfile, seguindo as mesmas premissas de segurança e multi-estágio. Temos o Docker Compose, também para rodar autonomamente, e os manifestos K8s para esse projeto. Também estamos utilizando aqui o Mass Transit com o RabbitMQ. O repositório de orquestração possui a responsabilidade da infraestrutura. Aqui nós temos na pasta Docker os arquivos Dockerfile, seguindo os mesmos preceitos de segurança e otimização, como as imagens oficiais, usuário não root, e aqui a gente não precisa dele multi-estágio, porque a gente só vai usar mesmo no estágio final. Preferimos utilizar o Postgres para as bases de dados pelo tamanho da imagem em comparação ao SQL Server. Então, aqui o Docker do Payments, o Docker da base de dados de User e o Docker do RabbitMQ. Sempre utilizando aí as imagens oficiais. O Docker Compose desse repositório permite que essa aplicação completa seja executável com o Docker Compose Up. Então aqui é o catálogo, Notifications, lembrando que o Notifications não tem base de dados, e o Payment. A pasta K8s, na raiz do repositório, possui os manifestos utilizados no Kubernetes. Para dados sensíveis, nós utilizamos secrets, como vocês podem ver aqui. Para dados não sensíveis, utilizamos o config map.
Temos também o arquivo de services, onde nós configuramos os serviços, dois para o RabbitMQ, porque temos o próprio RabbitMQ e o gerenciamento dele. Temos a base de dados de usuários, a API dos usuários, a base de dados de catálogo, a API de catálogo, a API de notificações, a base de dados de pagamentos e a API de pagamento. Também temos os volumes. Estamos configurando o PVC e utilizando o Dynamic Provisioner do Kubernetes. Dessa forma, a gente não precisa configurar o Persistent Volume. Então, temos um volume para o RabbitMQ, um volume para o usuário, um volume para o catálogo e um volume para o pagamento. Notificação não tem base de... Por fim, temos aqui o arquivo com os deployments. Todos os pods aqui foram configurados como deployment e nós temos 8 pods, um para cada container, e dessa forma, se um pod cair, não vai afetar os outros microserviços. Todos são criados utilizando o deployment. Estamos usando também para todos aí os probes, né? Readiness Probe, Liveness Probe, para certificar que o pod está vivo realmente. E para testar que a base de dados realmente está funcionando, a gente faz um select, não apenas espera subir o pod. Estamos usando o Docker Desktop para rodar nossa aplicação e o Kubernetes já vem aqui nessa versão. Criamos um cluster do tipo kind, já criamos aqui 2 nodes, o Control Plane e o Worker, e agora vamos rodar nossa aplicação com o Docker Compose. A gente pode ver aqui os containers todos aqui, já foram iniciados. Está faltando só o RabbitMQ terminar aqui. E se a gente abrir a aplicação, já podemos chamar a tela. Eu vou testar a aplicação utilizando o Kubernetes. Então vou parar agora o Docker Compose. O Kubernetes ainda não tem nada rodando. Vamos iniciar. Os pods estão iniciando. Ok. Vamos dar mais um get pods aqui. Todos estão rodando. Vamos iniciar agora a jornada de usuário. Então, abrindo nosso browser, no Users API, a primeira parte é criar um novo usuário. Então, se a gente vier aqui, e agora deu tudo certo, nosso usuário foi criado. Quando isso acontece, o RabbitMQ vai receber aqui um evento. Então, se a gente for até verificar aqui o Notifications API, deve haver aqui o log. Então, aqui está. Boas-vindas, user1. Seu ID para login é o seu e-mail. Então, essa é a mensagem enviada pelo Notification API. O próximo passo seria verificar que jogos eu tenho no catálogo. Mas, para listar os jogos no catálogo, eu preciso estar autenticado. Aqui ele não está autorizado, a gente não autenticou no sistema. Então, a gente precisa
primeiramente, autorizar esse usuário. Então, vamos usar o usuário que acabou de ser criado. E aqui deu certo o login, temos o token. Vamos copiar o token para poder autenticar no sistema. Então agora a gente consegue ver que já existe um jogo criado, foi criado pelo nosso migration na nossa base de dados. Vamos fazer um check aqui na biblioteca de usuário, primeiramente, com o guide desse usuário que nós acabamos de criar. Então, se a gente pegar o guide do usuário aqui, podemos ver que ele não tem nenhum jogo na biblioteca de usuário. Então, vamos iniciar a compra de jogo. Vamos copiar esse guide. E efetuar a compra de jogo. Então, a ordem de compra para o jogo foi criada com sucesso, aguardando confirmação do pagamento. Nesse momento, deve ter um outro evento aqui no RabbitMQ. Então, aqui no Payment API, eu posso checar quais são as ordens de compra que estão pendentes para o meu usuário. Eu preciso do guide de usuário também. Antes, eu tenho que fazer a autorização. Então, vamos lá copiar o token novamente. Autorizar. E agora, pegando o mesmo guide de usuário, eu vou verificar quais são as ordens de compra que estão pendentes. Então, eu tenho uma ordem de compra pendente aqui para esse usuário. Vamos pagar então essa ordem de compra. Então, se a gente for aqui embaixo, aqui a gente paga a ordem de compra. Então, o que eu preciso? Do guide dessa ordem de compra. Aqui a gente fez uma automação, então o dígito verificador aqui, esse security code, se ele terminar em 1, está aprovado, se terminar em 2, está rejeitado, terminar em 3, expirado. Então, nós vamos tentar primeiro com o 2 aí. Ele deu um erro. O valor do pagamento é diferente da ordem de compra. Por quê? Porque aqui é 29,5 e a ordem de compra é 29,9. Então vamos corrigir. Então, final 2, rejeitado. Então, nesse momento, até existe o evento aqui no RabbitMQ, mas se a gente checar o nosso notifications, ele provavelmente não mandou mensagem nenhuma. Então, vamos voltar aqui no pagamento e vamos colocar um final 1 para que seja aprovado. Então, nós devemos ter mais uma mensagem aqui, mais um evento. E se a gente for aqui no Notification, existe mais uma mensagem. Parabéns, confirmado o pagamento do jogo. O jogo será adicionado à sua biblioteca de usuário. Então, voltando ao Catalog API, se nós formos agora na biblioteca de usuário e checar o mesmo usuário, agora nós temos um jogo aqui atribuído a esse usuário. Então, aqui termina a jornada de usuário. Espero que eu tenha conseguido demonstrar todos os requisitos técnicos requeridos pelo Tech Challenge 2. Obrigado.